Fala galera, beleza? Vamos a mais um giro alternativo. Temporada europeia se encerrando em diversos campeonatos. Temos campeões inéditos nesse final de semana, definições por brigas também em competições continentais. Muita coisa aconteceu nesse final de semana no mundo alternativo do futebol. Antes, não se esqueça, faça sua inscrição aqui no canal, ative também as notificações, passeie pelas playlists. Eu tenho feito várias entrevistas semanais com personagens do mundo alternativo, papos bem legais, conversas bem legais. Acesse tudo por aqui. Vamos lá então, começando pela Turquia, onde o Istambul Başakşehir se tornou campeão turco pela primeira vez. Título inédito para o Istambul Başakşehir. Na penúltima rodada, a equipe venceu o Kayserispor por 1-0 e o Trabzonspor perdeu para o Konyaspor em casa por 4-3. Resultado surpreendente que possibilitou ao Istambul abrir 7 pontos de vantagem, faltando apenas mais uma rodada. Com isso, o Istambul Başakşehir já é o campeão turco, título inédito para uma equipe que nos últimos anos recebeu muito apoio, muito dinheiro estatal, muito apoio do governo. Por isso tem se tornado um time cada vez mais forte e que aposta muito em veteranos do futebol mundial também, figuras bem conhecidas. A gente fala muito do Robinho no Istambul Başakşehir, mas o time vai muito além do Robinho. Sobre o brasileiro, tá? Sobre o atacante brasileiro E. Santos. O Robinho ele teve na temporada inteira, contando todas as competições do Istambul Başakşehir, 25 jogos, nenhum gol marcado. No campeonato turco, ele foi titular em apenas 3 partidas. Ou seja, o Robinho nessa temporada, no Istambul Başakşehir, se tornou uma peça de elenco. O jogador reserva, acima de tudo. Entrava nas partidas, nesse jogo mesmo, nessa vitória sobre o Kayserispor. O Robinho entrou aos 43 minutos do segundo tempo. E aí quando eu falo que o Istambul Başakşehir vai muito além do Robinho, eu vou passar a escalação do time dessa vitória sobre o Kayserispor. Para você que gosta de futebol internacional, reparem nos nomes. No gol, Guna, turco. Aí nas laterais, Junior Caissara, brasileiro, ex-Ludogorets, e o Gael Clichy, do outro lado. Na zaga, o Skrtel e o Epureanu, zagueiro moldavo, ao lado do Martin Skrtel, zagueiro eslovaco. Linha de meio campo, pelos lados do campo, Vishka, jogador bósnio, e do outro lado o Elia, jogador holandês. No meio, o Kavet e o Tekdemir, e aí na frente o Dembaba com o atacante francês Crivelli. No banco ainda, além do Robinho, estava e entrou no jogo o Mehmet Topal e o Gökhan Inler. Topal, jogador da seleção turca por muito tempo, e o Gökhan Inler, jogador da seleção suíça. Então, são muitos veteranos nessa equipe que no final das contas, na temporada passada, já tinha batido na trave, agora ficou com o título do campeonato turco, que tem mais uma rodada para ser jogada. E aí você tem ainda uma briga boa por Champions League. Por quê? Campeonato turco tem então o Istambul Başakşehir com 69 pontos, o Trabzonspor é o segundo com 62, mas está punido pela UEFA por conta do fair play financeiro. Pois é, a dona UEFA, não só a dona UEFA, né? Porque aí no caso, estou me referindo ao Manchester City, apelou ao Tribunal Arbitral do Esporte, a Corte Arbitral do Esporte. Mas no leste europeu, ali da Europa Central, as punições são muito mais frequentes do que nos principais campeonatos por conta do fair play financeiro. O Trabzonspor está punido, então não pode jogar a competição continental. Com isso, o Sivasspor, que é o terceiro, com 60, e o Beşiktaş, que é o quarto, com 59, brigam pela segunda vaga do Campeonato Turco na Champions League, que leva à segunda fase preliminar. O Istambul Başakşehir será um participante inédito na Champions League também. O Campeonato Turco manda um time direto para a fase de grupos. Sivasspor e Beşiktaş disputam essa... Estou com uma bela camisa do Beşiktaş aqui também. O Sivasspor e o Beşiktaş então disputam essa última vaga. Na última rodada, o Göztepe recebe o Sivasspor e o Gençler Birliği recebe o Beşiktaş. O Sivasspor tem um ponto a mais então do que o Beşiktaş nessa disputa por Champions League. Galatasaray e Alanyaspor completam essa fase de classificação para competições continentais, iriam para a Liga Europa, né? O quarto colocado vai para a fase de grupos e depois
fases preliminares. Lembrando que o Campeonato Turco tem ainda a final o Campeonato Turco não, o futebol turco tem ainda a final da Copa para acontecer, será no próximo dia 29 de julho, entre Trabzonspor e Alanyaspor. O Trabzonspor, como eu disse, não pode ir para a competição continental, então mesmo se vencer a Copa da Turquia, não vai para a Liga Europa. No caso, o Alanyaspor sim pode mudar a fase em que ele vai entrar na Liga Europa se for campeão. Campeonato Russo agora. Nesse final de semana aconteceu uma partida que faltava da 23ª rodada. Vitória do Dinamo Moscou sobre o Krasnodar por 2-0. Por que esse jogo foi tão importante? Porque definiu a classificação do Lokomotiv Moscou para a Champions League. O Zenit já é o campeão, já não pode ser alcançado por ninguém. E o Lokomotiv agora, com essa derrota do Krasnodar, faltando uma rodada para acabar o Campeonato Russo, tem 54 pontos, 5 a mais do que o Krasnodar. Assim não pode mais ser alcançado nessa disputa pelo vice-campeonato. O Lokomotiv Moscou vai também para a Champions League. Os 2 primeiros colocados do Campeonato Russo se classificam para a fase de grupos da Champions. Então, Istambul, Başakşehir, Zenit e Lokomotiv, esses 3 times, Turquia e Rússia, estão classificados já para a próxima Champions League. Assim como no Campeonato Turco, vai ter uma briga bem legal na última rodada por vaga na Champions ainda. Na Rússia, o terceiro colocado vai para a terceira fase preliminar da Champions. E aí está a disputa, porque o Krasnodar tem 49 pontos, CSKA Moscou tem 47. Então essas duas equipes disputam ainda o terceiro lugar. Na última rodada tem Krasnodar e Akhmat Grozny, CSKA Moscou e Tambov, esses 2 times brigando então pelo terceiro lugar do Campeonato Russo que manda para a Champions League. E o CSKA Moscou não pode nem vacilar, porque o Rostov, que é o quinto, tem 45. Se o CSKA Moscou tropeça e o Rostov vence, o CSKA perde o 4º lugar ainda, baixa uma fase de classificação na Europa League para entrar na competição. Campeonato Russo que nesta retomada tem sido marcado pelos WOs, uma situação absolutamente ridícula do Campeonato Russo. A 23ª rodada, ela foi marcada, na verdade, eu falei que foi um jogo atrasado na 23ª rodada que aconteceu nesse final de semana, esse Dinamo Moscou 2, quem que foi contra o Dinamo Moscou e Krasnodar, lógico, Dinamo Moscou 2, Krasnodar 0, mas essa rodada ela foi marcada por aquela goleada absolutamente ridícula do Sochi para cima do Rostov por 10-1. Vocês se lembram desse caso? Eu até falei aqui também no canal. O Rostov teve boa parte do seu elenco colocado em quarentena por conta da pandemia de coronavírus, diversos jogadores infectados, e o Sochi não abriu mão da partida. O Rostov mandou a campo um time juvenil e o Sochi enfiou 10-1. Mas o que aconteceu nessa reta final da competição? Diversos times deram WO por conta dessa situação de atletas infectados. Ao todo, são 4 jogos cancelados e onde o resultado final foi o WO. Orenburg, Krasnodar, Orenburg e Ural, Sochi e Tambov, Sochi e Krylia. E aí, esse jogo entre o Sochi e Krylia não vai interferir mais, porque como o Sochi deu WO contra o Tambov, o Krylia acabou rebaixado já lá na disputa. Na luta contra o rebaixamento, o Krylia não consegue mais salvar porque o Tambov vai ficar com esses 3 pontos do jogo contra o Sochi. Então o Sochi, no final das contas, teve um papel determinante nessa vergonha do Campeonato Russo nessa reta final. O Sochi, que é uma equipe que tem um apoio enorme do governo. O Sochi é um clube que mudou, saiu de São Petersburgo e foi para Sochi. O governo russo investe muito na região, todo mundo se lembra da Copa do Mundo, das Olimpíadas de Inverno, como o governo, como Vladimir Putin fez um esforço enorme para levar essas competições para lá. Então, no final das contas, o Sochi assumiu esse papel vergonhoso também nessa reta final do Campeonato Russo, marcado por jogos de WO. Então, Krylia Sovetov vai se despedir do campeonato com uma vitória por WO, mas não pode mais ultrapassar o Tambov nessa luta contra o rebaixamento, está rebaixado junto com o Orenburg. Na Rússia temos ainda a disputa da Copa da Rússia. A luta pela classificação via campeonato eu já expliquei para as competições europeias, etc. Mas
nesse final de semana aconteceram as semifinais da Copa da Rússia. O Ural em casa perdeu para o Khimki, que é o vice-campeão da segunda divisão. A segunda divisão da Rússia ela foi encerrada, faltando algumas rodadas ainda, e definiram que os dois primeiros subiriam. O Khimki foi o vice-campeão, venceu o Ural e Ekaterimburgo por 3-1. Vai fazer a decisão da Copa da Rússia contra o Zenit, que pode conseguir a dobradinha na Rússia nessa temporada, campeão nacional, e também na Copa o Zenit fez 2-1 no Spartak Moscou, temporada desastrosa do Spartak. Дзюба e Kuziaev fizeram os gols do Zenit e o Sobolev fez o gol do Spartak Moscou. Então na Rússia, no próximo dia 19, dia 19 foi esse final de semana, no dia 19 aconteceram as semifinais. No próximo dia 25 de julho, em Ekaterimburgo, acontece a final da Copa da Rússia. Jogo único para definir o campeão da Copa também. O Zenit naturalmente é o grande favorito. Campeonato grego agora, acabou, teve a última rodada disputada nesse final de semana, no domingo. Vitórias do Olympiacos sobre o AEK por 3-0 e do Panathinaikos sobre o EF Creta por 3-2. PAOK e Aris ficaram no empate em 0-0. O Campeonato grego tem aquela fase final. Na classificação final, o Olympiacos já era o campeão. Aliás, perdeu a invencibilidade na antepenúltima rodada. O Olympiacos teve uma derrota só apenas no campeonato. Foi batido na antepenúltima rodada pelo PAOK, jogando em casa por 1-0. Terminou então com apenas uma derrota, 91 pontos no total, 28 vitórias em 36 rodadas, campanha impressionante do Olympiacos. PAOK foi o vice-campeão com 73 pontos, o AEK 69, Panathinaikos 58, Aris e OFI 42 e 36 na sequência da tabela. O Panathinaikos, assim como o Trabzonspor na Turquia, está suspenso pela UEFA por conta do fair play financeiro, não pode também jogar competições continentais. Assim, na Grécia a gente tem o Olympiacos avançando para a terceira fase preliminar da Champions League. O Campeonato Grego não manda direto para a fase de grupos, e o PAOK, vice-campeão, vai para a segunda fase preliminar da competição. Na Grécia temos ainda a ser disputada a final da Copa. O AEK joga contra o Olympiacos no próximo dia 26 de julho. A AEK, que é o terceiro colocado, está classificado para a terceira fase preliminar na Liga Europa. Pode avançar para a fase de grupos caso vença a Copa da Grécia nessa disputa com o Olympiacos, que tem ainda também a disputa da Liga Europa. O Olympiacos faz a partida de volta contra o Wolverhampton na ida 1-1. Agora na Inglaterra, no próximo dia 6 de agosto, o Olympiacos vai jogar contra o Wolverhampton para decidir a classificação para as quartas de final. Foi de longe o melhor time da competição do Campeonato Grego, que teve já também definidos os prêmios, né, de melhores da competição. Vou até pegar aqui para passar. Bom, o artilheiro foi Youssef El Arabi, do Olympiacos, com 20 gols. O líder em assistências, Mathieu Valbuena, meio-campista francês, famoso já, 12 assistências, ficou na primeira colocação. Em relação ao melhor jogador da temporada, Marko Livaja, croata, do AEK, venceu. Foi eleito o melhor jogador da competição, um jogador bastante conhecido também de futebol internacional. Enfim, temporada na Grécia se aproximando agora do final com essa decisão para ser jogada na Copa da Grécia. Vamos para a Ucrânia agora, mas antes só uma correção em relação ao que eu falei na Grécia. O AEK não muda a sua entrada na Liga Europa se for campeão da Copa, porque vai direto mesmo para a terceira fase preliminar. Só essa pequena correção em relação a classificações para competições continentais na Grécia. Campeonato ucraniano agora, que acabou nesse final de semana, e aconteceu um desastre para o Zorya. Por quê? Última rodada teve Kolos 2, Dinamo Kiev 0. Zorya 1, Desna 1 e Alexandria 2, Shakhtar Donetsk também 2. O Shakhtar já era o campeão, todo mundo já sabe disso. Só que havia uma briga pelo vice-campeonato, que também manda para a Champions League. Com a derrota do Dinamo, bastava ao Zorya uma vitória para ser o vice-campeão, mas ficou no empate com o Desna em 1-1. Assim, o Shakhtar terminou com 82 pontos, o Dinamo Kiev com 59 e o Zorya com 58. Dessa maneira, a gente vai ter, falando em competições continentais, o Shakhtar na fase de grupos da Champions League, o Dinamo na terceira fase preliminar da Champions e o Zorya na fase de grupos da Liga Europa. Então perdeu a chance de jogar uma terceira fase preliminar de Champions League, vai direto para a fase de grupos da Liga Europa. O Desna vai para a terceira fase preliminar da Liga Europa, e aí a temporada na Ucrânia ainda não acabou,
porque a gente vai ter os playoffs por mais uma vaga na Liga Europa, uma vaga na segunda fase preliminar da competição, pegando o quinto e o sexto colocados dessa fase final do campeonato grego, o campeonato ucraniano, ele dividiu também, e aí pega os dois primeiros colocados da luta justamente no outro grupo por vaga em Liga Europa. Então, nos playoffs agora, a gente vai ter Kolos e Dnipro 1, Oleksandria e Mariupol jogando para os dois vencedores se enfrentam depois no dia 29 de julho. Essas duas partidas acontecem agora no dia 25, no dia 29 de julho tem essa decisão para saber quem vai para a segunda fase preliminar da Liga Europa no campeonato ucraniano. Enfim, cada campeonato com seu formato, cada campeonato com um modelo de competição. Campeonato ucraniano, onde o Shakhtar Donetsk foi de longe o melhor time. O Júnior Moraes terminou como artilheiro com 20 gols e o Tyson foi o líder em assistências com 10. Os jogadores brasileiros do Shakhtar brilharam demais nessa competição. Marlos foi um outro destaque individual, por mais que Júnior Moraes e Marlos, futebolisticamente falando, são ucranianos, eles defendem a seleção da Ucrânia. Croácia agora para fecharmos o nosso giro alternativo do final de semana com uma boa briga por Champions League. O campeonato croata é decidido já há algumas semanas, com o Dinamo Zagreb absolutamente dominante na competição, 77 pontos, falta apenas uma rodada para terminar. O Osijek e o Lokomotiva Zagreb, junto com o Rijeka, estão numa disputa bem legal. Croácia agora para fecharmos o nosso giro alternativo, onde vai ter uma briga bem legal por Champions League na última rodada. Falta uma rodada só para terminar o campeonato croata, decidido já há algumas semanas com o Dinamo Zagreb campeão. Nesse final de semana, o Slaven Koprivnica fez 3-1 no Inter Zaprežit, o Varaždin fez 1-0 no Osijek, o Istra ficou no 0-0 com o Dinamo Zagreb, o Lokomotiva Zagreb ficou no 1-1 com o Gorica e o Hajduk Split perdeu em casa para o Rijeka por 3-2. Assim, temos a classificação, com uma rodada a ser disputada. Dinamo Zagreb, campeão, 77 pontos. Osijek, 62. Lokomotiva Zagreb, 62. Rijeka, 61. Hajduk Split, 57. Os dois primeiros colocados do Campeonato Croata vão para a segunda fase preliminar da Champions League. O terceiro para a terceira fase preliminar da Liga Europa. Quarto e quinto para a segunda fase preliminar da Liga Europa. O primeiro critério de desempate na Croácia é o confronto direto. O Osijek leva vantagem para cima do Lokomotiv. E aí o que acontece na última rodada? E essa vai ser tranquilamente uma das últimas rodadas mais legais do futebol europeu nesse final de semana. O Osijek recebe o Lokomotiva Zagreb, podendo empatar para se classificar. O problema é que ele não depende apenas de um empate, porque se o Rijeka vencer o Istra, passa os dois. Então vamos lá, de novo. Osijek, 62 pontos. Lokomotiva Zagreb, 62. Rijeka, 61. Se Osijek e Lokomotiva empatarem, pelos critérios de desempate, o Osijek leva vantagem. Ficaria à frente do Lokomotiva. Confronto direto entre os dois na última rodada. Só que o Rijeka joga contra o Istra. Se vencer, vai a 64 pontos. Passaria os dois caso haja empate. Então vai ser uma última rodada espetacular na Croácia, que tem a decisão da Copa ainda a ser disputada, no dia 1º de agosto, entre Rijeka e Lokomotiva. E aí pode mexer na classificação para a Liga Europa. Mas Champions League, que é o mais importante aqui, a disputa mais importante, Osijek, Lokomotiva Zagreb e Rijeka na disputa, 3 times por uma vaga, 2 jogos com esses 3 times envolvidos. Vai ser bem legal essa última rodada do Campeonato Croata. E é isso, pessoal, fechou o nosso giro alternativo. Lembra que na semana passada eu falei um pouco sobre a questão das fases preliminares da Champions League, com os times classificados, né? Eu vou fechar esse giro então com os classificados já para a fase de grupos da próxima Liga Europa, tá? Por enquanto, estão definidos já Vila Real, Real Sociedad, Napoli, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Lille, Charleroi da Bélgica, o Zorya da Ucrânia, Feyenoord da Holanda e o Wolfsberger da Áustria. Por enquanto, esses são os times já definidos na próxima fase de grupos da Liga Europa. E aí, olhando para baixo, né, para playoffs, para a terceira fase preliminar, a segunda, a primeira, já temos outras dezenas de equipes
tem aquela primeira fase, antes ainda da primeira fase preliminar, a fase anterior. Quando todas as temporadas europeias estiverem definidas já, ou seja, tivermos classificados tanto para Champions como para a Europa League nessas fases preliminares, aí eu faço um outro vídeo falando de cada uma das competições também, beleza? Valeu pessoal, um grande abraço, até o próximo vídeo.